as figuras bíblicas da igreja. Vamos lá. É interessante estudar as várias figuras que descrevem a igreja de Cristo no Novo Testamento. A Bíblia refere-se aos primeiros cristãos como família e templo de Deus, e rebanho. A noiva de Cristo como sal, como fermento, como pescadores, como um baluarte sustentador na verdade de Deus, e de muitas outras maneiras. Então, o apóstolo Paulo, agora, dentro do cenário que ele estava pegando ali em Coríntios, o que ele vai fazer? Ele vai falar da diversidade dentro da unidade, que é o tema nosso aqui, né? O que ele vai fazer? Ele vai falar, a igreja, ela tem diversas pessoas diversas, com diversos dons, mas é um corpo só, é uma coisa só. E todos são importantes para esse corpo. Ele vai até citar aqui sobre o pé. Ele vai falar, o pé, ele não é mão, ele não é parte do corpo? De maneira alguma. O pé é tão importante como a mão no corpo, não só por ele não ser pé. Às vezes, aplicando isso, eu não canto, mas eu ministro. Eu não ministro, mas eu faço outra coisa. Tem a mesma importância do pé. Então, ele vai pegar o corpo como exemplo e vai falar sobre isso, né? Ele estava vindo ali de um panteão de ídolos que eles tinham ali em Coríntios. Eles adoravam. Era uma cidade dominada pelos romanos, Coríntios, mas ela tinha uma influência antiga grega, né? Esses mesmos deuses gregos que tinham só mudam o nome para esses deuses romanos que tem, e eram diversos. E quando ele está ali dentro da igreja, ele vai nos capítulos antes, ele vai conversar com eles ali, mas sabe o que está acontecendo ali? Está tendo pessoas ali com determinados dons, aqueles dons mais aparentes, e está dando aqueles conflitos. Aí ele vai falar do corpo, que o corpo é uma unidade. A pessoa ela pode ter um dom aparente que é de línguas, de profetizar, de outras coisas, mas para a funcionalidade do corpo ali, todos são importantes, né? Eu estava até vendo sobre o calcanhar de Aquiles, né? Tem até um filme que demonstra que no finalzinho ali ele é atingido no calcanhar. Quando ele é atingido no calcanhar, ele perde o poder. A própria Bíblia vai falar sobre a serpente pegar no calcanhar de Jesus, mas Jesus ele esmaga a serpente, né? E o próprio jogador, quando ele está jogando ali, o maior medo dele é do calcanhar, de alguém pegar ali e torcer ali, porque é ali da sustentação. Então, o calcanhar é tão importante para o corpo como as outras partes do corpo, como mão, como perna, como braço, né? Então, todos são importantes dentro do corpo. E o apóstolo Paulo, ele vai falar dessa unidade. Dessa unidade. Ele vai decorrer o texto aqui. Aqui no 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, consistem em um só corpo. Assim também com respeito, no 12, né? Com respeito a Cristo. A base que ele tira disso, dessa diversidade, é da própria Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eles são uma coisa só, eles são a mesma essência. Então, os três, eles trabalham juntos. E nós fomos selados pelo Espírito Santo, por isso que nós somos uma única unidade dentro do corpo. É o que faz nos unirmos, né? Sejamos gregos, romanos, escravos, livres. Quando nós recebemos a Cristo, nós entramos dentro desse corpo. Vamos continuar aqui na revista? A igreja como corpo de Cristo. A metáfora mais comum do Novo Testamento para descrever a igreja é o corpo. E Paulo, nas cartas às igrejas de Roma, Coríntio, Efésio, Colossos, usa essa terminologia diferente das demais figuras para descrever a igreja. Esta, do corpo, não tem base no Antigo Testamento. Eu estava até falando com o pastor aqui, eu liguei para o pastor e falei, pastor,
o Velho Testamento não fala sobre, fala algumas coisinhas, Feijão, mas no Novo Testamento que vai destacar mais essa questão de corpo, de essas figuras bíblicas, que o apóstolo Paulo ele usa isso para as pessoas entenderem ali, né? Aquela confusão que estava tendo ali na igreja de Coríntios. Coríntios era uma igreja, ficava num lugar estratégico, portuário, e passava muitas pessoas ali de vários tipos de cultura, né? E quando essas pessoas elas vinham entrando para o corpo no grego quer dizer soma. Então, você pega um membro aqui, outro membro ali, outro, forma o corpo, que é a soma. Então, e também ali diversas pessoas de diversas culturas, eles vão ficar num só espírito, né? Isso, a metáfora do corpo realmente não está no Antigo Testamento. Só o que se aproxima mais do Antigo Testamento seria a ideia da noiva, a noiva de Cristo, essa coisa. Aí tem sim, né, essa Sim. ideia. Não igual, claro, porque tem bastante coisa, vamos dizer assim, muita original do cristianismo, né? Podemos pensar assim, ideias originais do cristianismo, como a ideia de corpo, por exemplo, né? Mas assim, algumas coisas estão lá no Antigo Testamento, fazendo alusão. O Antigo Testamento sempre vai ser base para o Novo. Não, mas, por exemplo, Sim. a palavra corpo mesmo, Israel como corpo, né, de Jeová, isso não tem lugar nenhum. Né? Então nós temos somente isso em Paulo mesmo. Tá bom? Vamos abrir em Efésios 1, 22 e 23. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo para ser o cabeça sobre todas as coisas. E deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Então, aqui o texto vai falar que o cabeça desse corpo é Cristo. Cristo é que dá as ordens para esse corpo, né? No Velho Testamento, João anunciava que nós íamos ser batizados com água, né? Era um batismo para arrependimento. E ele falava, se arrependam, se arrependam. E com a chegada de Cristo, ele falava que nós íamos ser batizados no Espírito, né? Então, é exatamente isso. Quando nós se batizamos aqui, nós temos esse batismo público, nós somos membro da Igreja Batista do Jardim Magem. Mas, Feijão, mas tem gente que é batizado, mas só que você vê que não é um mesmo Espírito, só parece que só tomou um banho ali, né? Mas quando existe isso sim, né? Existe, claro que existe. Tem pessoas que não teve aquele encontro ainda, mas aqueles que quando são batizados pelo Espírito Santo, que é aquele que crê. Não é aquele que tem determinado dom, que fala a língua, não. A Bíblia fala, aquele que crê, ele está dentro do gozo, dentro dessa igreja universal, que é esse corpo de Cristo, né? Então, aquele que batiza é um sinal que ele creu. Então, ele creu, ele entrou para o corpo dentro disso. E o apóstolo Paulo, ele vem de um contexto que as pessoas estavam discutindo dentro da igreja ali, que um era de Apolo, outro era de Paulo, cada um era de um. Então, ele vai falar sobre essa questão do corpo, porque eles estavam se dividindo ali, né? Eu gosto mais do fulano quando prega, eu gosto mais do ciclano, eu gosto mais. Ele vai combater isso. Aí depois, algum capítulo antes, vai falar também sobre essa questão dos dons, né? Que alguns tinham alguns dons mais aparentes. Aí ele vai entrar com essa unidade, ele vai usar essa figura do corpo. Por isso que ele está usando essa figura do corpo. Eu falo, não, todos são importantes dentro do corpo. Um faz uma função, outro faz outra função. Outro dia eu estava cortando o cabelo lá, vocês sabem que eu sou cabeleireiro, e entrou um cabelo dentro aqui da unha, aqui estava machucadinho, e doía. Quase que eu não conseguia cortar cabelo, porque eu uso os dedos, e para segurar o cabelo assim, começou a ficar inchado. Então, se eu não cuido desse dedo, ele pode inflamar o corpo todo. Assim somos nós os membros aqui, né? Nós temos que cuidar um dos membros, um do outro aqui, e Cristo como cabeça,
porque às vezes um membro maior, ele ajuda o membro menor dentro do comando do cabeça que é Cristo. Então, eu fui lá, fiz o curativo, depois desinchou, desinflamou, né? Porque ele não é menos importante que o outro. As pessoas vão usar muito a figura do dedinho, né? E realmente, essa semana aqui, foi um rapaz lá, ele tirou o dedinho, bem nessa semana. Eu falei, mas o que aconteceu? Machucou? Ele falou, não, eu tirei por causa da diabetes. Ele machucou. E o dedinho, ele dá equilíbrio para o corpo. E realmente, aquele rapaz, ele não estava andando certinho, ele andava meio mancado. Apesar dele ter operado há pouco tempo, ele andava meio mancando. E o dedinho, ele dá equilíbrio para o corpo. Então, todos os membros são importantes para o corpo, né? Alguns membros aparecem mais, aparecem menos, né? O apóstolo Paulo, ele vai falar aqui, já o seu corpo só com orelha ou só com nariz? Não, é dentro dessa diversidade de membros, cada um com seu dom, com seu jeitinho ali, vai formar o corpo. E o cabeça é Cristo, e nós vamos aumentando. E essa soma, que é a palavra grega para corpo, vai somando membros, vai somando. Vai somando membros aqui na Igreja Batista do Jardim Imagem, que vai somando na Igreja Universal de Deus. Então, às vezes acontece alguma coisa com um membro da nossa da Igreja de Cristo, lá no Japão. Como aconteceu aqui agora, acho que em Acari também, vou citar aqui no Rio de Janeiro, tem até o vídeo, né? O pastor falou que inundou lá. Nós, como membros, nós sentimos, né, ali também, mesmo de longe, nós sentimos pelo amor que nós temos e por ajudar ali, como é que faz para ajudar, como é que é. O povo ali, todo mundo foi alagado ali, né? Então, dentro disso, as pessoas que estiveram lá atrás, quando foram mártires, como diversas coisas que aconteceram, elas foram membros desse corpo e tudo aquilo refletiu aqui. Do mesmo jeito, quando alguém cai ou quando acontece alguma coisa, o apóstolo Paulo vai usar um termo que é quando a pessoa cai, como torce o tornozelo, está na caminhada ali, que é para a gente pegar ela e puxar ela, né? E voltar e incorporar de novo ali, né? Do mesmo jeito, quando alguém tem alguma coisa dentro do corpo, a gente se alegra. Aqui na igreja, o irmão, aconteceu isso, tal, a gente se alegra. Mas também quando a gente vê alguma notícia dentro da televisão ou da internet, alguém do nosso corpo que aconteceu alguma coisa, ou que deu algum testemunho na igreja de Deus, a gente se alegra sobre aquilo. A gente fala, ó, é do corpo esse daí, ó. Esse daí é do corpo. Olha, você viu? O cara lá é do esporte, mas ele é cristão. Ele é cristão. A gente se alegra, porque faz parte do corpo. Uma coisa que me alegra no Evangelho é quando a gente chega na igreja, a gente descobre um Jesus que veio e disse assim, Abba, Pai. Amém. Um Jesus que vem e fala assim, um ao outro ajudou, ao seu companheiro disse, esforça-te. E a gente vem e a gente se sente acolhida. Para fazer parte desse corpo, a gente precisa se sentir acolhido. Sabe, quando eu cheguei na igreja, até minhas contas, cheguei até aqui de dívida, a igreja pagou. Amém, é o corpo. É o corpo. Glória a Deus. Isso me alegra demais. Eu tinha que vir cedo, eu sou sabida. Amém. Eu vim cedo para me alimentar, ó. Amém. Glória a Deus. Isso é muito bom, saber que nós fazemos parte de um corpo. Sim. Porque lá fora a gente vê as pessoas tão maiores do que a gente. É o carro zero que dirige, é a casa boa que mora, faz Sim. daquela pessoa melhor que a gente, maior que a gente. E quando a gente chega na igreja, meu Deus, olha, o pastor apertou minha mão. Eu ficava maravilhada de ver os irmãos as pessoas que eu considerava ricas lá fora, que nunca ia olhar para mim, chegar na igreja e me abraçar, me chamar de irmão. De irmão. Não é? Eu ficava muito feliz. E até hoje eu não perdi essa essência, eu não perdi esse primeiro amor. Porque se a gente perder isso, a gente perde tudo. É verdade. Você perde tudo, sabe? Você começa a olhar as circunstâncias e a gente não pode perder isso. Nós somos um corpo. Nós somos um corpo. Né? Acolhidos uns pelos outros, acolhidos pelo Senhor.
É maravilhoso ser É crente. maravilhoso, né? É bom demais ser crente. Glória a Deus. Amém. Ai, ai. Então, ali nessa igreja de Coríntios, estava havendo uma espécie de exibicionismo, né? De dons. E o apóstolo Paulo ele vai combater isso. Será que nos dias de hoje, irmãos, a revista ela introduz nós a fazer perguntas, né? E se alguém quiser responder, pode responder. Mas é para a gente refletir também. Será que ainda existe isso nos dias de hoje? Essa coisa da pessoa ter um dom que é mais visto e ela querer, às vezes, aparecer assim? Será que existe isso ainda dentro do corpo de Cristo? Né? Porque a gente está num tempo de... Eu acho que não... Às vezes, guardado as proporções, pastor, eu acho que não mudou muita coisa assim, porque existe isso ainda. Eu vendo assim, existe. Porque tem... As pessoas às vezes se sentem mais importantes que as outras por determinados dons, né? E nesse estudo de Coríntios aqui, ele vai falar assim, que o pé não é mão, ele não é parte do corpo. Então, a pessoa, ela não ministra, ela não faz parte do corpo? Não, ela faz parte do corpo. Ela não tem um dom de línguas, ela não faz parte do corpo. Todos esses dons são importantes para o corpo. E essa diversidade de dons e de coisas tinha que ser diferente mesmo. Tinha que ser. E as pessoas elas têm os comportamentos diferentes, personalidades diferentes. Né? E a gente vê muito isso ainda, a gente vê bastante isso. Tanto que nós estamos aqui para aprender cada vez mais. Né? Continuando aqui na revista, irmão Gerson, pode falar, irmão Gerson. Nós encontramos várias figuras de linguagem na Bíblia. Muitos dos escritores cristãos apelaram para esse recurso da linguagem, né? Da figura Sim. de linguagem, mas eu não conheço nenhuma que pelo menos possa comparar a essa do corpo. A do corpo é fantástica. Essa figura é fantástica e não tem como o indivíduo dizer que não entendeu isso, né? Porque o corpo é composto de membros e todos os membros trabalham para o corpo, né? Então, Cristo é a cabeça e nós somos membros, então a gente fica pensando, Cristo sendo a nossa cabeça, tudo que vamos fazer, nós devíamos pensar que temos uma cabeça que nos conduz, a cabeça que conduz o corpo, né? Não pode haver um corpo sem cabeça, e se houvesse... não tem corpo andando aí sem cabeça, não. De vida andando sem cabeça, aí seria tem. fantasma, né? Então, Cristo sendo a nossa cabeça, nós temos que ser muito bem direcionados em tudo que vamos fazer. Porque Cristo como cabeça, ele devia dirigir a nossa vida. E às vezes eu questiono isso, né? Por que sendo Cristo a nossa cabeça, e o indivíduo erra tanto muitas vezes, né? Tantos erros, tantas falhas, né? É verdade. E por outro lado, eu entendo, tudo isso acontece porque somos humanos. E apesar de Cristo ser a cabeça da igreja, ele não nos anula. Nós somos nós mesmos. É que nós, como corpo, temos uma cabeça para nos direcionar, e essa cabeça é Cristo. E nós devemos, então, agradecer a Deus por essa direção que temos, apesar dos nossos tropeços, das nossas falhas, mas nós estamos caminhando, né, para aquele bom país, como diz o hino, né? Verdade. Pode falar, Lu. A paz, irmãos. Então, dentro do contexto, né? Sim. E dentro daquilo que o irmão Gerson acabou de falar. Como aqui é a escola, então, né? Vamos... já querendo entender. E, fica à vontade. Aqui, quando pessoas falam que eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo, são pessoas falando aquilo que acredita de cada um. Vamos dizer assim, eu acredito mais no que Paulo fala, eu acredito mais no que Cefas fala, eu acredito mais no que Cristo fala. Aí entra Paulo e fala assim, não, o principal é Cristo. Sim. O principal é Cristo, não pode ter divisões aqui. É isso? Eu quero só entender se é isso. Porque assim, porque Paulo, ele é firme em falar. Sim. Ele é bem firme em falar, nós somos de corpo Cristo. de Cristo. Sim. Né?
Nós somos de Cristo. E aí, dentro disso, eu vejo assim, trazendo para o tempo atual, né? Nós somos corpos de Cristo, nós fazemos parte do corpo de Cristo, não só aqui dentro da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo lá fora também, porque lá Sim. fora nós representamos. Aí que nós temos que representar mesmo. É aí que nós temos que representar, porque senão é onde que vai causar divisões, vai causar confusão lá fora, de pessoas que olham pra gente, né? Olha pra gente e vê aquilo que a gente faz e aquilo que a gente representa. Então, eu acho assim que aqui Paulo está falando da firmeza, do quanto que nós temos que ser firmes em todos os momentos e em todos os lugares, representando a Cristo. É isso? Isso, é isso mesmo. Você mesmo já respondeu. Porque ali eles estavam, um gostava mais de um jeito um jeito do outro. O apóstolo Paulo ele vai ser firme ali, vai falar, não, a cabeça é Cristo. Cristo que derramou o sangue por nós. Não foi Apolo, não foi Paulo, nós todos somos. Daí ele vai desenvolver essa teologia paulina, né? E vai falar sobre os dons e vai falar dessa diversidade que é um corpo só. É isso mesmo. Pode falar, meu irmão. O irmão falando aí dessa questão da importância dos membros, e eu me veio aqui na memória, né? Alguma coisa que aconteceu comigo há muitos anos atrás. E há muitos anos atrás, os pastores, uma característica de um pastor era o terno. Né? Então toda pessoa, eu era criança, e toda pessoa que eu via de terno, eu achava que era pastor. Eu tinha isso na cabeça. E eu achava que quem não era pastor também não devia usar o terno. E aí, lá na nossa igreja, tinha alguns pastores, não era um só. Tinha alguns pastores, ficavam todos sentados na frente. E tinha um irmão, eu vou falar o nome dele aqui, porque ninguém conhece ele, né? O irmão José Lima, né? E ele só andava na estica num terno muito bem cortado, né? Vários ternos ele tinha. E eu ficava pensando, poxa, mas ele não é pastor. O que ele está fazendo com esse terno? Isso ficava na minha cabeça. E a nossa igreja, ela não era muito grande. Talvez fosse um pouco o tamanho dessa, um pouquinho menor. E de vez em quando precisava colocar cadeiras. Tinha uma sala cheia de cadeiras. E de vez em quando enchia muito, tinha que colocar as cadeiras. Ah, legal. E quem colocava essas cadeiras era o irmão José Lima. Eu achava que ele não era nada para usar terno. Eu era criança, né? Sentia as coisas como criança, como menina, a Bíblia diz, né? Mas uma vez ele faltou. Ele faltou na igreja, e a igreja lotou e ninguém colocou as cadeiras. O pessoal ficou em pé lá. Ficaram em pé. E um falava para o outro para buscar e ninguém ia. Depois arrumaram, né? Mas houve uma certa confusão porque não teve quem colocasse as cadeiras. Então a importância daquele homem de terno era colocar as cadeiras lá. Olha, você vê? Eu me lembrei disso agora. Cada um tem a sua importância dentro do corpo, né? Exatamente. Ele se preocupava com as pessoas. E eu achava que só podia usar o terno que era pastor. Olha só. Tinha grande importância na igreja. Né? Mas ele colocava as cadeiras. Depois eu entendi isso, né? É legal. Você vê que para o corpo funcionar, cada um tem uma função, né? Então o pastor tem a função dele, o outro membro tem a outra função, o evangelista, Já pensou na igreja fossem todos pastores? Ou todos diáconos, né? Então, essa diversidade que forma a igreja. Uma outra questão que é bem polêmica também é sobre a questão de, muitas vezes, porque Deus é que dá o dom para as pessoas. É Deus que dá. Então, acontece de pessoas ficarem frustradas porque não tem determinado dom. Então, ela é orelha, ela quer ser olho. Mas só que Deus falou, você vai ser orelha, ou você vai ser nariz. Daí ela fica a vida inteira com aquela coisa, eu quero alcançar dom tal, dom. Mas só que não é Deus que dá o dom. E a gente tem que se contentar com o dom que Deus dá para a gente. Né? A gente tem que ser cristão, a gente tem que ler a Bíblia, buscar, né? Estar em oração, estar estudando. Mas tem dom que é só Deus que dá. Vou profetizar, vou fazer tal, Não. Nessa soma de dons, nessas diversidades que forma a igreja. Continuando aqui na revista. Ora, vós sois corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo.
A relação entre igreja e Cristo é um fato muito íntima. Trata-se de uma espécie de união orgânica pelo qual unimos a Ele completamente, no ser e no agir. O fato dele ser o cabeça implica que toda a nossa vida e nutrição emanam dele. Nós vivemos dele, por ele, através dele e para ele. Você vê que o apóstolo Paulo, ele vai falar que Cristo é o cabeça, né? Ele vai falar que ele vai usar, ele poderia ter falado que Cristo é o coração, Cristo é... Porque a cabeça, igual o irmão Gerson falou aqui, a cabeça é o que comanda, né? Então, quando a pessoa está ali na UTI, ali está funcionando, mas quando a cabeça ali já não funciona, os médicos eles vão lá e falam, ó, já o cérebro já não está funcionando, mas o coração está batendo. É morte cerebral, ó, irmã, tá vendo? A maior parte do corpo é para ajudar a gente, né? Então, quando dá essa morte cerebral, já ali daí a cabeça ela já... Mas o coração está batendo, mas esse comando, ele já está... Aí depois eles falam, não, já pode fazer o que tem que fazer. Então, o apóstolo Paulo ele foi muito feliz quando ele fala aqui, né? Que tem um comando isso, né? Ele vai falar aqui dele, por ele, para ele são todas as coisas. Vamos ler 1 Coríntios 8, 6. Antes de lermos, Pode falar, irmão Gerson, enquanto eu procuro aqui. Que a gente está falando dos dons e a gente sabe que os dons são distribuídos pelo Espírito Santo como Ele quer. Né? Não é aquilo que você quer, aquilo que o Espírito Santo quer que você tenha como dom. Né? Então não tem essa de escolher dom. Mas aqui no final do texto que nós lemos, tem um versículo que eu gostaria de ler, né? Pode ler. E o pastor vai dar um esclarecimento melhor a respeito disso aqui. Porque às Sim. vezes você fica meio preso a esse versículo que diz, portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então aqui fala no procurar os melhores. Paulo chega à conclusão desse texto com esse versículo, com essa terminologia. Isso, Pode falar, pastor. A primeira parte é assim. Aqui, lembra quando a primeira coisa é assim, a Bíblia ela foi escrita em grego e nós temos uma tradução e lá no século XVI teve um irmão que dividiu em versículos, né? No século XVI, que foi dividido em versículos. Sim. Aí o que acontece? Todo o trabalho humano, né, por mais que seja uma pessoa de Deus, devotada, tem falhas. Uma das falhas é o versículo 12:31, que ele, no fundo esse versículo deveria ser dividido. Algumas Bíblias, como essa, faz assim. Ó, a primeira parte do versículo fala-se da unidade da igreja. Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Aí acaba aqui, ponto final. Aí ele continuaria que seria melhor que fosse o primeiro versículo. Sim. Né? E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. O ideal seria que esse versículo fosse dividido em dois. Né? Mas ele está unido. Né? Essa é uma das pouquinhas falhas que a gente tem. Seria perícode lá, né? Isso. Por quê? Porque um está falando de um assunto, o outro está falando de outro. Só que está no mesmo versículo os dois assuntos. Então, algumas Bíblias dividem o versículo 31 em duas partes. Como a Bíblia que eu tenho, se vocês forem observar, ela faz a divisão. Então, por exemplo, eu passo a mostrar-lhe um caminho ainda mais excelente, é o amor. É o amor. Tá? É o do capítulo 13. Ele está introduzindo o capítulo 13. Qual é o caminho mais excelente? O caminho mais excelente é, ainda que eu fale a língua dos homens, e ele vai ao capítulo 13, tá bom? O versículo anterior, a primeira parte do versículo, entretanto, procurem com zelo os melhores dons, está se referindo aos dons espirituais. É aquela parte de que, por exemplo, o Espírito Santo, ele atua em nós, e ele nos concede os dons. E essa concessão de dons vai trazendo em nós, esse atuar do Espírito Santo gera em nós também desejos. Né? Então nós vamos percebendo qual é aquilo que nos dá mais alegria, qual é aquilo que faz com que a gente observe assim, puxa vida, esse caminho aqui é o caminho de Deus para mim. E a pessoa faz feliz, e a pessoa faz de uma forma leve, né, e com muita gratidão. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem gente que não tem... Por exemplo, para mim cantar aí em cima, é muito sacrificante. Eu poderia até tentar.
Mas ainda assim ia ser sacrificial. Eu ia estar indo remando contra a maré. Certo? Não é uma coisa assim, ia exigir muito do meu físico, ia exigir demais do meu físico, não ia ficar bom, e ainda assim, né, eu não ia ficar feliz. Então eu tenho consciência com o meu lugar, mas eu quero louvar a Deus. Mas eu vou louvar a Deus, como que eu faço para louvar a Deus sem me preocupar? No meio da multidão. Não. Já teve vezes que eu passei vergonha, né, que o microfone ficou ligado, né? Mas afim, já aconteceu já, de ficar ligado, mas aí os irmãos bondosos lá, o Fabiano já corta rapidinho para o pastor não passar vergonha. Porque se a igreja escutar o pastor cantando, não vai dar certo. Certo? Por quê? Porque não é o dom. Não é o dom. Não. Vamos supor que eu falo, não, eu vou cantar, eu posso até aprender a cantar, porque eu já cantei em coral, por exemplo. E eu melhorei muito quando eu cantei em coral. Só que não me dava aquela alegria, aquele prazer, os meus olhos não se enchiam. Né? Quando eu estar escutando a minha voz, e ainda assim exigia muito de mim. Então, só que, por exemplo, ensinar, fazer coisas, isso me dava um imenso prazer. Diferente. Na IBD. Quando eu ia para a IBD, era a minha alegria. Aí eu fui percebendo, olha onde Deus me quer. Né? Deus me quer isso, na área do ensino, na área da pregação. Né? Então a gente vai percebendo os dons que Deus vai dando para a gente. E isso vai gerando essa alegria. Cada vez mais que eu aprendia, mais vontade eu tinha para continuar ensinando, para continuar pregando. Mais desejo vinha no meu coração. Então essa é a busca que o irmão Gerson está falando. Exatamente, é essa busca. Então você vai aprimorando o seu dom, você vai buscando aquilo que você vê que te dá alegria, que te dá prazer. É essa busca aí. Sempre será direcionada pelo Espírito Santo. Porque se você fizer uma coisa contra, né, não vai funcionar e não vai ficar bom, e você mesmo vai chegar uma hora que você vai desistir. Né? Você vai desistir, não vai ter jeito. É isso. Ah, entendi. Aqui sempre deixa uma interrogação, né, nesse versículo. Por isso que eu fiz a pergunta para esclarecer, para que ninguém fique com dúvida, né? Para começar, fala dos melhores dons. Não existem melhores dons. A Bíblia não fala de melhores. Todos eles são importantes porque todos vieram de Deus para nós. Pode ocorrer aquilo que o pastor falou. Às vezes a pessoa se destacar mais num dom do que outro e tal. E quem sabe o escritor, até pensando nisso, colocou melhores dons, né? Mas, então, é um versículo que vale a pena a gente destrinchar um pouco mais para... Oi. Pode falar, Andréia. Desculpa. Não, eu estava lembrando o pastor falando, aí me fez lembrar a pregação de ontem, né? Porque ele falou assim, quando Deus te dá um dom, você começa a te trazer tanta alegria, né? E faz com que você queira exercer cada vez mais. E aí, voltando para a mensagem de ontem que ele deu o exemplo do bolo, né? Faz isso, nos enche tanto ao ponto da gente querer passar e trazer as outras pessoas também para o caminho de Cristo. Através desse dom, a gente esparrama esse dom, no caso assim, mostrando Cristo para essas pessoas através do dom que nós recebemos. É isso que eu entendi, né? É verdade. Isso. Aqui nesse caso, por que Paulo fala dos melhores dons para os coríntios? Tem uma razão de ser. É que todo mundo queria falar em língua. Todo mundo na igreja de Corinto queria falar em língua. Que é um dom aparente, né? Que todo mundo vê. Então todo mundo queria chegar na igreja, falar em língua. Aí Paulo falou, pô, isso aqui está uma bagunça. Né? E realmente estava uma bagunça. Aí o apóstolo Paulo chegou e falou assim, gente, dom de língua é para edificação pessoal. É para você na oração, se Deus te deu esse dom, então na oração você vai lá no teu cantinho, né? Você não tem que fazer da igreja, né? Tanto que a gente incentiva, fala, gente, você tem um dom de língua? Vai orar, ore em línguas lá no seu canto. Você não tem que ficar andando pela igreja falando em línguas, não tem sentido isso. Ninguém entende o que você está falando, né? Ninguém sabe o que você está falando. Então o apóstolo Paulo está fazendo uma correção ali. Então, se a pessoa, Deus deu dom para aquela pessoa, vai lá no seu cantinho, faz a sua edificação pessoal. Ótimo. Sim. Amém. Aí ele está dizendo assim que existem dons apropriados para edificação. Esses são os melhores. Então Paulo colocou, por exemplo, o dom de profecia nesse ponto. Por quê? O dom de profecia é o anúncio profético da palavra de Deus. Quando a gente está pregando, por exemplo. Né? Você está pregando a palavra de Deus. Você está exercendo aí, hoje, no pleno século XXI, esse dom de profecia, né, através da pregação. Então, quem que está sendo edificado com a exposição da palavra de Deus, com a declaração, com a proclamação do evangelho? Quem está sendo edificado? A igreja. A igreja inteira, né? Todos estão ouvindo e todos estão compreendendo. Então, nesse contexto, o apóstolo Paulo colocou, sim, o dom de profecia, por exemplo, melhor que o dom de línguas, no caso
do corpo, da funcionalidade do corpo, porque ele está trazendo no culto público, ele está se referindo ao culto público aqui. O dom de línguas é importante? É importante. Porém, os coríntios estavam dando vamos dizer assim, uma atenção ou uma proeminência só para ele. Então, os coríntios estavam dizendo que os dons de línguas é o maior de todos. Aí Paulo fez inverter, falou, não, vocês vão corrigir isso daí. O dom de línguas ele tem valor pessoal. Se ele for interpretado, aí ele pode ser dito no culto público. Ah, legal. Aí ele fala assim, então, eu quero falar língua no culto público. Então alguém vai ter que interpretar, porque o pessoal tem que entender. Senão não tem sentido você falar para os outros línguas. Não é? Não tem sentido nenhum. Não traz benefício nenhum para o restante das pessoas. É exatamente isso que você falou. Às vezes as pessoas querem... Né, eu vou contar a experiência que eu tive. Pode falar. Quando eu me converti numa igreja pentecostal. A minha conversão foi numa igreja pentecostal, quando eu era jovenzinho. Só que eu lembro até hoje, eu nunca vou esquecer, que a gente, na oração, eu escutava a língua só na oração. Eu não escutava em lugar nenhum mais. Aí na oração, aí o que acontecia? Aí uma pessoa era usada por Deus de línguas lá. Aí um outro irmão interpretava. Todo mundo ficava em silêncio, todo mundo parava a sua oração. Era muito comum isso acontecer, viu, na minha juventude. Eu tinha o quê? 14 anos, 15 anos, gente. Era muito comum. Você estava orando, aí uma pessoa falava em línguas lá, depois um outro irmão ia lá e interpretava. Quando acabava, era coisa rapidinho, 3 minutinhos. Parava, todo mundo voltava a orar. Às vezes você nem sabia quem era a pessoa, você não ficava caçando quem era a pessoa. Olha como que isso era diferente. Aí um dia, eu já com uns 16, 17 anos, os jovens da igreja que eu pertencia, era uma Assembleia de Deus, os jovens da igreja foi convidado para ir numa igreja lá no interior, eu acho que lá pro lado de... Era no interior de São Paulo. Sim. Eu não lembro a cidade agora. Era no interior de São Paulo. Aí a gente estava sentado, aí foi a primeira vez que eu escutei um cara levantar no culto público, não interpretou nada, mas levantou para falar em língua. Só que ele levantou já se mexendo, né? Aí começou a andar. Gente, eu achei que aquele homem estava endemoniado. Eu interpretei assim. Porque na minha cabeça nunca tinha acontecido aquilo. Aí depois eu vi que aquilo virou moda. Né? Aí depois eu fui perceber que todo mundo estava fazendo isso em todas as igrejas. Aí depois até na Assembleia de Deus veio, viu? Isso daí. Na minha interpretação, a gente perdeu, a Assembleia de Deus naquela época, para mim, perdeu essência, né? Aquela essência que colocava exatamente o dom no lugar que era para colocar. Falou, já que é dom de língua, por que não na oração? Está orando, alguém falando, se tiver alguém interpretando, o pessoal para, escuta. Todo mundo volta a orar depois, passa lá os 2 minutinhos, acabou. Não precisa ficar caçando, não precisa ficar andando pela igreja para todo mundo ver que você está falando em línguas. Né? Então isso aconteceu, trouxe muito prejuízo. Né? Então esse modelo que a gente vê no neopentecostalismo não é bom. Não é bom. Né? O ideal seria que voltasse às essências, né? E cada um fizesse bonitinho no lugar. E isso na Igreja Batista a gente incentiva. Nós queremos os dons, né, irmão Gerson? Mas, puxa vida, Deus te deu o dom de línguas para você? Fala na oração, no teu cantinho. Ninguém quer falar em língua na tua casa, no teu quarto mais, porque ninguém vê. Quem tem que ver é Deus, né? É a sua edificação pessoal, né? Aí, na igreja, se houver alguém com esse dom, no culto público a gente não incentiva. Se tiver um intérprete, né, a gente ouve. Mas se não, fala baixinho. Né? Fala baixinho no teu canto. É a tua oração particular. Ela é de Deus, ela é uma oração abençoada, é oração pelo Espírito Santo. Mas a gente tem que aprender, como você falou, as funcionalidades. Sim. Então, quais são os melhores dons? Os melhores dons são aqueles que edificam os outros. E quais são os dons de edificação pessoal? É aquele que você usa para devoção e pessoal. É nesse sentido que o apóstolo Paulo trouxe, irmão Gerson. No sentido da edificação da igreja. Amém. Eu ia ler aqui, vou ler. 1 Coríntios 8, 6, que era sobre o texto que a gente estava falando, né? Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, quem são todas as coisas para que existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por eles. Então, é um só Espírito, um só cabeça, é um só comando. Uma coisa que eu não posso deixar de falar antes de terminar, falta poucos minutinhos, antes das considerações finais, é que o apóstolo Paulo ele mostra a funcionabilidade do corpo para mostrar a funcionabilidade também da igreja, né? Da importância de todos, da unidade, dessa diversidade que forma um todo, que forma um corpo. Então, eu sou um membro, por exemplo, a igreja é formada de diversas, né? Então, eu estou lá na minha profissão, eu sou um membro da igreja, eu estou lá na minha profissão, cortando o cabelo, fazendo alguma coisa. Eu estou levando o evangelho de Cristo ali. Eu estou alcançando aquelas pessoas ali. Eu estou falando do amor de Cristo. Muitas vezes eu não estou falando, mas uma pessoa ela está trabalhando em outro local. O comportamento dela como Cristo, como cristão, ele está demonstrando ali. E as pessoas elas estão vendo. A Lumara lá, dando aula lá, como que ela trabalha diferente aqui. Ela está dando aula para as crianças. A Lumara é diferente, é cristã.
ela faz parte desse corpo. O jeito que a irmã educa o filho é diferente. Ela é cristã, ela faz parte desse corpo, desse mesmo cabeça que é Cristo, dessa unidade que tem o mesmo comando. E todos nós estamos desenvolvendo esse fruto do Espírito, né? E buscando e melhorando cada vez mais. Nós vamos passar agora para outra parte. 1 Coríntios 12:12 mostra que o corpo é um, porque o Espírito é um e ele quem faz a união, que batiza um só corpo. O apóstolo Paulo estava preocupado com as divisões e partidos na igreja em Coríntio, com ciúmes e contendas, alguns irmãos dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Por isso ele escreveu que não há entre nós divisões, antes sejas anteriormente unidos. Não pode haver divisão no corpo de Cristo. É exatamente o que a Lumara tinha falado ali, e o pastor falou depois, né? Que não pode haver essa divisão, mesmo nós falando, aqui eu sou desse grupo, eu sou desse determinado grupo. Paulo ele está apontando para unidade. Aqui é uma coisa só. É uma coisa só. Os rapazes vão entender melhor, mas tem um rapaz agora que ele tem um método novo de jogar, né? Que é do time lá do Fluminense. Eles jogam de um jeito que eles não é essa maneira antiga. O goleiro ele não pega mais com a mão assim. Eles querem sair jogando, né? Os meninos vão entender melhor. E é um grupo ali. E se alguém deles falharem, que é um membro, eu comparo aqui, o corpo todo sente, o time deles sente, do Fluminense. Foi até campeão agora. E eles vão avançando de um jeito, mas é de um jeito assim que o comandante lá, que é acho que é Diniz, que fala o nome dele, Fernando Diniz, ele tem uma maneira diferente do corpo, do time dele jogar ali, que um se preocupa com o outro. Então, geralmente, eles vão, quando a bola está lá na frente, é um marca um, né? No normal. O Diniz não, ele desenvolveu uma técnica lá no time dele, no corpo dele lá, que às vezes, quando ele quer fazer o gol, o que eles fazem? Ele pega 4, 5, 6 jogadores e dá uma blitz naqueles caras ali, já pega a bola, um já corre para o lado, outro para o outro e vai lá e faz o gol. Ele tem essa técnica, mas para isso funcionar, para esse corpo funcionar, para esse time funcionar, todos têm que obedecer o Fernando Diniz lá, ele até grita lá, tudo. É uma maneira diferente que ele tem agora, que ele desenvolveu, né? E ele faz isso e tem dado certo ali, né? Guardado as proporções. Ele tentou na seleção, mas isso daí precisa de muito, não rolou, né? Precisa de muito treino, né? Precisa de muito treino ali, de muita coisa. O que eu quero destacar disso, eu quis falar que eles têm um comandante ali, que é esse Diniz, que ele fala, vocês têm que fazer isso, cara. Quando o atacante, geralmente o atacante ficava mais livre, o meia, né? Fala, não, você tem que voltar a ajudar aqui, porque quando tiver a bola, cara, você vai fazer o gol. Então, é muito aquilo, né, do ministro de Deus, né? O que é o ministro, o pregador aqui? É a tradução, é aquele que estava no barco que fazia aquela força. Então, o pastor, ele está aqui remando, fazendo aquela força, nós estamos vendo ele está naquela locomotiva, ele está conduzindo a gente ali e tal, nós estamos fazendo nossa parte, cada um está fazendo uma parte aqui, mas ele tem a importância dele, da funcionalidade do corpo, e nós olhamos para ele, se ele parar ali, nós também vamos parar, o outro vai parar. O corpo é isso. O apóstolo Paulo ele faz exatamente isso. Ó. O corpo ele tem que estar em funcionamento ali, ó. Que é a igreja, que é a nossa igreja aqui.